Tesouros no céu. O chamado de Jesus para a riqueza espiritual. Você já se perguntou se está realmente ajuntando tesouros duradouros ou apenas colecionando ilusões passageiras? E se tudo aquilo que você acredita ser conquista fosse, na verdade, distração do essencial? Durante o texto, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: O que significa, na prática, ajuntar tesouros no céu, como ensinou Jesus? outras perguntas que também serão respondidas. Como o Espiritismo interpreta a riqueza material e espiritual? Quais são os verdadeiros tesouros que levamos conosco após a morte? Faz sentido para você? Alguma destas questões te preocupa? Comenta aí para nós. Vivemos numa era de consumo acelerado, onde ter parece mais importante que ser. Redes sociais, status, acúmulo, tudo isso é celebrado como sinônimo de sucesso. Mas será que essa corrida desenfreada não está nos afastando daquilo que realmente importa? Será que, no fundo, não estamos nos distraindo do essencial, acumulando conquistas que não resistem ao tempo? Jesus, com sua simplicidade poderosa, nos convidou a olhar para outro tipo de conquista. Quando ele nos diz: ajuntai tesouros no céu, não está propondo uma fuga do mundo, mas sim uma transformação radical da nossa forma de viver. Um convite profundo à interioridade, ao valor do invisível, à construção de algo que nenhum ladrão pode roubar: nossa evolução espiritual. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial da vida contemporânea. Estamos presos ao imediato, à aparência, à ilusão de controle. Mas o chamado de Jesus, ecoado por pensadores como Sêneca, Jung, Maslow e mesmo pelo Espiritismo, nos propõe uma mudança de eixo, do exterior para o interior, do ter para o ser. Neste vídeo, vamos trilhar juntos uma jornada de compreensão e aprendizado. Vamos explorar, de forma didática e reflexiva, como viver de maneira espiritualmente rica em um mundo materialista. E no final, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a questão central: como, afinal, ajuntar tesouros no céu? Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. O chamado ao invisível. Vivemos tempos em que o imediatismo, o consumo e as conquistas materiais moldam os ideais de felicidade. Somos diariamente incentivados a conquistar mais, acumular mais, mostrar mais. Mas em meio a essa avalanche de estímulos externos, ecoa, serena e firme a voz de um mestre que nos convida a olhar para outra direção. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus. Mateus 6,20. Pois nada trouxemos para este mundo, e nada poderemos levar dele. 1 Timóteo 6,7. Este alerta ecoa a exortação do Velho Testamento. A sabedoria é melhor do que rubis, e tudo o que se deseja não se pode comparar a ela. Provérbios 8,11. Desde os profetas até o ensino do Cristo, a tradição bíblica lembra que a verdadeira riqueza é interior. Essas palavras de Jesus não são apenas uma metáfora religiosa ou uma sugestão poética. Elas carregam um código profundo de sabedoria, um chamado à transformação interior. Ao falar de tesouros no céu, o Cristo nos convida a investir naquilo que transcende o tempo, a matéria e as aparências, os valores espirituais, as virtudes, as experiências da alma, conforme trata o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Relembrando o ensino de Jesus, os bens terrenos são empréstimos divinos destinados a provar o nosso desapego e a nossa caridade. Allan Kardec. Assim,
A construção de tesouros imperecíveis é parte da lei de progresso que rege a evolução do espírito. Mas o que significa, na prática, juntar tesouros no céu? Como isso se relaciona com o nosso cotidiano, com nossas escolhas, com nossa busca por sentido? Nesta reflexão, vamos mergulhar neste ensinamento, explorando sua profundidade à luz do Espiritismo e da espiritualidade universal. Nosso objetivo é compreender, de forma didática e reflexiva, o que Jesus realmente quis dizer e como aplicar esse conselho atemporal em nossa vida. Como ensina o filósofo estoico Sêneca, não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. Cartas Morais a Lucílio, carta 2. A filosofia estoica converge com o ensinamento crístico ao sugerir que a serenidade depende do governo interior, não da abundância externa. Seja você um buscador espiritual, um cristão em busca de profundidade ou simplesmente alguém cansado de superficialidades, este é um convite ao encontro com o essencial. Como declara o Dhammapada, melhor que governar sobre a terra e sobre os céus é conquistar a si mesmo. Verso 103, tradição budista. Assim, do Oriente ao Ocidente, ecoa a mesma verdade. Os maiores tesouros são aqueles que a traça não corrói e que a morte não confisca. O contexto do ensinamento de Jesus. A frase "ajuntai tesouros no céu" está situada no coração do Sermão da Montanha, considerado por muitos estudiosos e espiritualistas como a síntese do ensinamento moral de Jesus. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6,21. O verso realça que a localização do tesouro define a orientação da alma. Ali, o Cristo não se dirigia apenas aos religiosos nem aos líderes da época. Ele falava ao coração humano, à multidão simples, aos aflitos, aos ansiosos, aos injustiçados e a cada um de nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Desde o Velho Testamento, o apelo à sincera busca interior prepara o espírito para receber a mensagem do Cristo. Ele não estabelecia dogmas, mas apontava caminhos. Não impunha regras, mas despertava consciências. Seu foco não era o comportamento exterior, mas a transformação interior, pois o exterior é reflexo do interior. O filósofo Platão, em Fédon, ensina que o corpo é a prisão da alma. Ao priorizar a transformação interior, Jesus converge com a tradição filosófica que vê na purificação da consciência o caminho para a liberdade. Jesus nos convida, desde as primeiras bem-aventuranças, a uma inversão profunda de valores. Em um mundo que premia os poderosos, os ricos e os astutos, ele declara bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, afirma que a riqueza é prova diante da qual muitos sucumbem, corroborando o alerta de Jesus sobre o perigo de invertermos a hierarquia dos bens. É neste mesmo espírito que ele nos alerta. Não acumuleis tesouros na terra. Por quê? Porque tudo que é material é transitório, vulnerável, passageiro. O que permanece, o que nos acompanha além da morte, é o que cultivamos na alma. O ensinamento de Jesus constantemente nos coloca diante de dois reinos: o reino de Deus, espiritual, invisível, eterno, e o reino do mundo, material, efêmero, ilusório. No Dhammapada, verso 75, encontramos: os tolos acumulam como se possuíssem o mundo, o sábio, sabendo que nada lhe pertence, vive livre. A mensagem budista reforça a distinção entre o terreno e o eterno. O mundo nos ensina a buscar segurança nas posses, no status, na aparência. Mas essas coisas estão sujeitas à ferrugem, à traça, ao roubo, como disse o mestre.
São conquistas frágeis que podem desaparecer de um momento para outro. Jesus, porém, aponta para outro tipo de conquista. Ele fala de um tesouro que nenhum ladrão pode roubar, nenhuma crise pode destruir, nenhum tempo pode apagar. Esse tesouro está no céu, não no sentido geográfico, mas simbólico, no mais alto da nossa consciência, no campo vibratório do espírito, no plano da eternidade. Assim, ele nos convida a mudar o centro da nossa vida, do exterior para o interior, do visível para o invisível, do imediato para o eterno. A psicologia humanista, conforme Abraham Maslow, em Motivação e Personalidade, ensina que a autorrealização só surge quando superamos a busca por segurança externa e nos voltamos à plenitude interior. O chamado para ajuntar tesouros no céu é, essencialmente, um convite à reforma íntima. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 132, Deus impõe ao homem a encarnação para lhe desenvolver a inteligência e a moralidade. Assim, cada existência é escola onde forjamos virtudes duráveis. No Espiritismo, entendemos que cada existência é uma oportunidade preciosa de aprendizado. Reencarnamos com o propósito de evoluir espiritualmente, de reparar equívocos passados, de desenvolver virtudes, de nos aproximarmos da sabedoria e do amor divinos. Essa evolução não ocorre por acúmulo de bens, por prestígio social ou por méritos exteriores. Ela acontece na intimidade da alma, nos pensamentos que cultivamos, nos sentimentos que nutrimos, nas escolhas que fazemos, mesmo quando ninguém está vendo. Jesus, ao proferir essas palavras, nos chama a assumir responsabilidade pela nossa transformação. Ele nos convida ao autoconhecimento, à vigilância, ao cultivo das virtudes. É nesse trabalho silencioso, cotidiano e profundo que ajuntamos os verdadeiros tesouros. Carl Gustav Jung observou: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. Memórias, Sonhos, Reflexões, 1961. Assim, o convite ao autoconhecimento é chave para edificar tesouros imperecíveis. E esses tesouros não são apenas recompensas futuras, eles já nos transformam no presente, geram paz, leveza, sentido, conexão com o sagrado. Eles são, ao mesmo tempo, o caminho e a colheita. Como disse Jesus, deixo-vos a minha paz vos dou. João 14, 27. Esta paz é o primeiro fruto dos tesouros celestes que se manifestam aqui e agora. O que são os tesouros no céu? A grande pergunta que emerge após ouvirmos o convite de Jesus é: o que são, afinal, os tesouros no céu? O que significa, de forma prática e espiritual, acumular riquezas imperecíveis, invisíveis aos olhos do mundo, mas eternamente válidas para a alma? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Este verso reforça que a qualidade do nosso desejo define a direção da nossa consciência. Como explica o Talmud, o homem é puxado pelos anseios do seu coração. Embora separados por séculos, judaísmo e cristianismo concordam que o valor da vida reside no interior. Para responder a isso, precisamos olhar para a essência da proposta cristã e para a visão ampliada que o Espiritismo nos oferece sobre a natureza do espírito, suas conquistas e seus propósitos, diferente das riquezas terrenas, que são posses externas e perecíveis. Os tesouros no céu são valores internos e permanentes. Eles não se encontram fora de nós, mas são construídos nas profundezas do nosso ser. São os bens do espírito, tudo aquilo que nos torna melhores, mais conscientes, mais amorosos e sábios. Em A Caminho da Luz, Emmanuel observa que as verdadeiras conquistas do espírito são aquelas que a morte não consegue subtrair. Assim, a doutrina espírita qualifica o céu como estado vibratório e não geográfico. Jesus usava imagens concretas
para explicar verdades espirituais. Quando fala em céu, ele não se refere a um local distante entre as nuvens, mas ao reino da consciência elevada, ao estado de alma conectado com Deus, com a verdade e com a lei. Assim, ajuntar tesouros no céu é sinônimo de construir um patrimônio espiritual que nos acompanha além da vida física. São tesouros que não se perdem com o tempo, não são afetados por crises econômicas, nem podem ser roubados por ninguém. Eles são nossos por direito espiritual, resultado direto do que nos tornamos como seres em evolução. O Espiritismo nos ensina que o espírito é imortal e que evolui através de múltiplas existências, desenvolvendo gradativamente suas potencialidades divinas. Nesse processo, as virtudes representam os verdadeiros tesouros que levaremos conosco eternamente. Entre essas virtudes, podemos destacar o amor que nos liga ao Criador e ao próximo, que dissolve o egoísmo e nos transforma em instrumentos de paz. A caridade, que é o amor em ação, acolhendo, perdoando, auxiliando, compreendendo. A humildade, que reconhece nossas limitações e abre caminho para o aprendizado contínuo. A fé, que ilumina a caminhada mesmo nos momentos de dor e incerteza. O perdão, que liberta nossa alma das correntes do ressentimento e do orgulho. A paciência, que nos ensina a respeitar os ritmos da vida e do amadurecimento do outro. A disciplina, que organiza nossa vontade em favor do bem. Segundo Aristóteles, na Ética a Nicômaco, a virtude é o meio-termo entre excesso e falta, mostrando que o caminho da alma rica é o equilíbrio. Cada pequena conquista moral representa um avanço duradouro, uma lição verdadeiramente aprendida, uma mágoa sinceramente curada, um gesto de compaixão espontâneo. Tudo isso são pedras preciosas do nosso tesouro interior. De acordo com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, as verdadeiras riquezas do espírito são aquelas que resultam do esforço próprio em direção ao bem. O mérito espiritual não depende de cargos, títulos ou fama, mas da pureza de intenção e da qualidade moral das nossas ações. Karl Jasper, filósofo existencialista, argumenta que a elevação moral é o único caminho para o ser humano ultrapassar o absurdo da existência. Isto confirma que o mérito não é sociológico, mas ético. A espiritualidade superior vê o íntimo de cada ser, e não apenas o que aparenta. Muitos que parecem humildes diante do mundo são, aos olhos de Deus, detentores de imensa luz interior. Já outros, admirados por suas posses ou status, podem estar ainda presos às ilusões do ego e do orgulho. Ao falar em ajuntar tesouros no céu, Jesus está nos alertando. Não se iludam com as aparências, com os brilhos temporários. Invistam no que tem valor eterno. E esse investimento exige consciência, vontade e constância. No Bhagavad Gita, 2:40, lê-se: neste caminho nenhum esforço se perde e nenhuma dúvida persiste. Mesmo um pouco deste Dharma protege da grande tempestade. A filosofia oriental, portanto, endossa a ideia de que todo esforço interior tem valor eterno. Uma reflexão essencial é: o que levaremos quando deixarmos este mundo? Nada do que é externo nos acompanhará. Nenhum bem material, nenhum título, nenhuma conta bancária. O que nos pertence de verdade é o que fomos capazes de construir dentro de nós. Levaremos nossos sentimentos verdadeiros, nosso grau de compaixão, de equilíbrio, de entendimento. Levaremos nossos aprendizados, nossas experiências transformadoras. Levaremos nossas intenções e ações reais, que pesam mais do que discursos vazios ou aparências sociais. A vida espiritual não começa após a morte. Ela já está em curso agora. Estamos, a cada dia, depositando algo nesse cofre invisível da alma. Cada pensamento, cada escolha, cada reação molda esse patrimônio espiritual.
Por isso, Jesus nos convida a pensar com profundidade: o que estou cultivando dentro de mim? Qual o tipo de riqueza estou ajuntando? O tempo que dedico à reflexão, ao bem, à transformação interior, será meu verdadeiro legado. A frase de Jesus não é apenas uma advertência contra o apego ao mundo. É, sobretudo, um chamado à construção de uma nova realidade interna. O céu, que devemos buscar, está ligado ao estado de elevação da consciência. Quanto mais evoluímos espiritualmente, mais nos aproximamos do amor divino, mais encontramos paz, clareza e conexão. Esse céu começa a ser construído quando cultivamos silêncio interior, quando nos abrimos para o autoconhecimento, quando escolhemos amar em vez de julgar, perdoar em vez de guardar mágoa. É na simplicidade dos dias, nos desafios da convivência, nas pequenas decisões éticas que vamos edificando esse tesouro celestial. E esse processo é profundamente libertador, porque nos tira da ansiedade do ter e nos conecta com a plenitude do ser. A psicologia positiva, representada por Martin Seligman, afirma que o bem-estar durável depende de significado e virtude, não de prazeres passageiros. Flourish, 2011. Assim, a ciência atual confirma o ensinamento milenar. O céu é um estado construído pelo ser. Compreender que tesouros no céu são as virtudes e a paz interior redefine nossas prioridades. Jesus, reforçado pelo Espiritismo, pela filosofia, pela psicologia e por tradições orientais, aponta para a construção do reino divino dentro de nós. Esse processo exige autoconhecimento, disciplina e amor, mas resulta em uma riqueza que nem a traça, nem a ferrugem, nem o tempo podem devorar. A ilusão da riqueza material. No ensinamento de Jesus, ao nos advertir para não acumularmos tesouros na terra, ele não está negando a utilidade das coisas materiais, mas nos alertando sobre os perigos do apego e da ilusão. A riqueza, quando compreendida como um fim em si mesma, pode se tornar um obstáculo ao crescimento espiritual. De que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Marcos 8:36. Este alerta de Jesus é reforçado pelo livro de Provérbios: quem confia nas suas riquezas cairá. 11:28. Desde a antiguidade, a sabedoria bíblica denuncia o perigo do apego material. O mundo nos ensina, desde cedo, que precisamos conquistar bens, garantir estabilidade, acumular recursos, e de fato, no plano material, o uso consciente da riqueza pode proporcionar bem-estar, segurança e oportunidades. Mas o problema surge quando transformamos o acúmulo em objetivo de vida, quando começamos a medir nosso valor ou o valor dos outros pelo que se possui externamente, caímos na armadilha da ilusão. A falsa segurança da riqueza pode nos dar a impressão de controle sobre a vida, de proteção contra o sofrimento, de poder. No entanto, sabemos que nenhum bem material é capaz de impedir a dor, o desencarne, as perdas afetivas ou as crises existenciais. Quantas pessoas que parecem ter tudo vivem em profunda solidão, ansiedade ou vazio? Quantas vezes o sucesso aparente esconde uma alma em desalento? Jesus, ao dizer que a traça e a ferrugem consomem os tesouros da terra, está apontando a transitoriedade de tudo aquilo que é externo. Sêneca, filósofo estoico, ensina: não é pobre quem tem pouco, e sim quem deseja muito. Cartas Morais 2. A filosofia estoica converge com o ensinamento crístico ao mostrar que o desejo desmedido é a verdadeira causa da inquietação. No Espiritismo, aprendemos que o apego é uma das raízes do sofrimento humano. O apego à matéria, ao status, às posses, às pessoas, quando baseado no medo da perda ou na sensação de posse, gera angústia e desequilíbrio. Quando colocamos nosso coração no que é perecível, vivemos sob ameaça constante. O medo de perder
O ciúme, a competição, a ganância, tudo isso nasce da ilusão de que algo externo pode nos preencher ou nos garantir paz. Jesus sabia que, ao orientar seus seguidores a não se prenderem aos tesouros terrenos, estava oferecendo liberdade interior. Desapegar-se não é renunciar ao uso responsável das coisas, mas sim não ser escravizado por elas. O que nos pertence verdadeiramente, como vimos anteriormente, não pode ser roubado, nem corroído. O resto é empréstimo temporário da vida. No Dhammapada, verso 212, lemos: do apego surge a tristeza, do apego surge o medo. A tradição budista confirma que todo apego gera sofrimento, reforçando a convergência entre o Oriente e o Ocidente no tema do desapego. Outro aspecto sutil da ilusão material é o chamado materialismo espiritual. Trata-se da tentativa de buscar a espiritualidade com interesses puramente pessoais ou egoístas, seja para obter vantagens, seja para fugir das responsabilidades da vida. Mesmo dentro de contextos religiosos ou espirituais, podemos cair na tentação de tratar Deus como um instrumento para realizar nossos desejos materiais. Isso ocorre quando oramos apenas pedindo benefícios, quando medimos nossa fé pelos resultados exteriores, quando julgamos a espiritualidade alheia pela aparência de sucesso. Jesus jamais prometeu prosperidade material como sinal de bênção. Pelo contrário, ele exaltava os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Ele alertava para o perigo da riqueza como obstáculo ao reino de Deus, não por ser má em si, mas por, facilmente, se tornar um fim em si mesma. A verdadeira espiritualidade não busca recompensas materiais, mas transformação interior. Ela nos liberta da dependência dos resultados e nos ensina a confiar na sabedoria da vida, mesmo quando ela nos conduz por caminhos difíceis. Teresa d'Ávila advertia: a alma grande não se contenta com coisas pequenas. Castelo Interior. Quando buscamos o divino apenas para satisfazer necessidades egoístas, reduzimos o sagrado a mero meio de autoproveito. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, os espíritos superiores explicam que a riqueza não é condenável, mas sim uma prova difícil. Por isso, poucos a suportam, sem se desviar do caminho. Ter posses materiais pode ser uma ferramenta poderosa de auxílio ao próximo, de realização de obras úteis, de promoção do bem. Mas para isso, é preciso maturidade espiritual, desapego, generosidade real. O risco da riqueza está em fomentar o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Muitos encarnam em situações de prosperidade justamente para testar o uso que farão desses recursos, se será em benefício coletivo ou em função exclusiva dos próprios prazeres. A riqueza é, portanto, um meio, não um fim. E, como todo meio, deve ser usada com discernimento, equilíbrio e senso de responsabilidade. Jesus disse: quão difícil é para o rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 24. Allan Kardec comenta que a dificuldade não está no ter, mas no grau de desapego. A riqueza é uma prova de responsabilidade, não um selo de condenação. Vivemos uma era de aparências, redes sociais, consumo exacerbado, culto à imagem. Tudo isso reforça a ilusão de que ter é ser, de que a felicidade está naquilo que mostramos ou possuímos. Essa pressão gera ansiedade, comparações e até depressão. Muitos vivem correndo atrás de algo que nem sabem o que é, tentando preencher um vazio existencial com compras, distrações, conquistas. A proposta de Jesus é profundamente contracultural. Ele nos convida a parar, olhar para dentro, buscar o invisível. A riqueza que importa é aquela que não pode ser mostrada em fotos, mas que se reflete na serenidade do olhar, na leveza do coração, na paz silenciosa de quem caminha com propósito,
Quando entendemos isso, libertamo-nos do peso da comparação, da correria para ter mais, da ilusão de que sucesso é sinônimo de plenitude. Erich Fromm, psicanalista humanista, descreve na obra Ter ou Ser, 1976, que a sociedade de consumo cria neuroses de posse. O remédio, segundo ele, é mudar do paradigma do ter para o paradigma do ser. O mesmo eixo da mensagem de Jesus. A visão espírita sobre os bens da vida. A frase de Jesus, ajuntai tesouros no céu, poderia, para alguns, parecer uma condenação da matéria ou um convite ao desprezo das coisas do mundo. No entanto, quando analisamos à luz do Espiritismo, percebemos que o Mestre jamais propôs uma negação da vida material, mas sim um reposicionamento dos nossos valores diante dela. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Ao mesmo tempo, a sabedoria é melhor do que rubis. Provérbios 8:11. O Cristo não condena a posse, mas o apego. Isto se harmoniza com a máxima espírita de que os bens são empréstimos. Segundo a doutrina espírita, o universo está submetido a leis divinas, dentre as quais a lei do progresso é uma das mais fundamentais. Todos os seres, espirituais e materiais, estão destinados a evoluir. O espírito progride intelectualmente e moralmente, e a matéria tem papel ativo nesse processo. Conforme o Livro dos Espíritos, questão 132, Deus impõe ao homem a reencarnação para lhe desenvolver a inteligência e a moralidade. Assim, a matéria é escola, não prisão. Epicuro já advertia: não é o pouco que nos falta, mas o muito que desejamos. A matéria, longe de ser algo negativo, é instrumento de evolução. É no contato com as experiências do mundo físico que desenvolvemos nossas potencialidades, a inteligência, a força de vontade, a sensibilidade, o discernimento moral. Por isso, os bens materiais, os recursos econômicos, o trabalho, a convivência em sociedade, tudo isso faz parte do plano divino. A diferença está na forma como nos relacionamos com esses elementos. O problema não está em possuir, mas no apego, no egoísmo e na indiferença ao sofrimento alheio. Na visão espírita, tudo o que temos na Terra, corpo, família, posses, talentos, é um empréstimo da vida, uma concessão temporária para o nosso aprendizado e serviço, como orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Deus vos empresta a riqueza para que a administreis em seu nome. Não vos considereis proprietários, mas apenas depositários. Essa perspectiva muda completamente nossa relação com os bens. Se somos depositários, temos a responsabilidade de usar com consciência, partilhar com generosidade, aplicar em benefício real. Essa é a chave do ensinamento de Jesus. Não se trata de desprezar os recursos do mundo, mas de não fazer deles o centro da nossa existência. Jesus confirma em Lucas 16:10: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Na filosofia estoica, Sêneca ensina que somos cuidadores dos bens, nunca donos. O Espiritismo nos convida à lucidez moral diante da matéria. Ter recursos não é pecado, mas sim uma oportunidade de servir. O verdadeiro espírito cristão nos leva a perguntar constantemente: o que posso fazer com o que recebi? A quem posso ajudar? Estou administrando meus recursos com equilíbrio e responsabilidade? O bom uso da riqueza pode alimentar famintos, educar consciências, curar doenças, promover a dignidade. Quando colocada a serviço do bem, a matéria se converte em ponte para o espírito. E isso vale também para o uso pessoal. Viver com conforto e dignidade é legítimo. O desequilíbrio está no excesso, na ostentação, no acúmulo desnecessário que alimenta o ego e despreza o outro. Abraham Maslow, na Psicologia Humanista,
observa que a autorrealização surge quando superamos necessidades puramente materiais, em motivação e personalidade. Um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação, que amplia nossa visão de existência. A cada encarnação, vivemos experiências diferentes, em contextos variados, ora na riqueza, ora na pobreza, ora em destaque, ora no anonimato. Essa diversidade de papéis nos ensina que nenhuma condição material é permanente. Somos hoje o que precisamos ser para aprender, reparar ou progredir. Isso nos leva a relativizar as posses. Aquilo que temos nesta vida é apenas uma faceta da longa jornada da alma. Por isso, apegar-se intensamente ao que é temporário é, espiritualmente, um desperdício de energia. Reencarnar em condição de riqueza pode ser uma prova, assim como a pobreza pode ser uma experiência de resgate, de humildade ou de aprendizado. Tudo depende da maneira como reagimos e da forma como usamos o que nos é dado. O Dhammapada, verso 153, ensina: tudo o que é composto é sujeito à dissolução. Tanto Oriente quanto Ocidente assentem na impermanência das posses. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que a caridade é a expressão mais elevada do uso dos bens terrenos. Quando compreendemos que tudo nos foi dado por Deus para o bem comum, aprendemos a partilhar não apenas o supérfluo, mas também o essencial. Caridade não é apenas dar o que sobra, mas compartilhar com amor e discernimento, respeitando a dignidade do outro e promovendo o crescimento mútuo. Jesus, em várias ocasiões, exaltou a generosidade desinteressada. No episódio da viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas, ele não valorizou a quantia, mas o coração com que foi dada. O verdadeiro tesouro no céu nasce desse espírito, de servir, de amar, de reconhecer no outro um irmão de jornada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13:3. Gandhi completa: a verdadeira riqueza é o bem que fazemos aos outros. A proposta de Jesus, como interpretada pelo Espiritismo, é clara: viver no mundo, com os pés na terra e os olhos voltados para o alto. Usar a matéria sem ser usado por ela. Administrar os bens com sabedoria, sem deixar que eles dominem o coração. Esse equilíbrio exige vigilância constante. Não se trata de renúncia absoluta, mas de discernimento contínuo. A espiritualidade nos chama a viver com simplicidade, consciência e propósito. Isso não significa abandonar o mundo, mas santificá-lo com nossas atitudes. Ao fazermos isso, a vida material deixa de ser um fim em si mesma e se torna um caminho sagrado, onde aprendemos, servimos e crescemos em direção à luz. Como ajuntar tesouros no céu na vida prática? O ensinamento de Jesus nos inspira e nos eleva, mas a espiritualidade verdadeira não é feita apenas de inspiração, ela pede ação, coerência, prática diária. Por isso, ao compreendermos o que são os tesouros no céu, surge naturalmente a pergunta: como ajuntá-los na vida prática? A doutrina espírita nos ensina que o verdadeiro progresso espiritual se constrói nas experiências cotidianas, nas relações, nas escolhas conscientes, no exercício constante da reforma íntima. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João 13:17. A espiritualidade é verbo, não substantivo. A primeira e mais clara resposta à pergunta como ajuntar tesouros no céu é pela caridade. No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lemos: fora da caridade não há salvação. O Talmud ensina: a caridade é o dever mais elevado. Psicologicamente, a neurociência confirma que atos altruístas ativam centros de bem-estar. Harvard, 2023. A caridade, entendida como amor em movimento,
é a maior expressão do progresso da alma, e ela se manifesta de muitas formas. Um gesto de escuta, atenta a quem sofre, um ato de perdão sincero, um auxílio material oferecido com respeito e empatia, um pensamento elevado dirigido a quem nos ofendeu, uma palavra de conforto dita no momento certo. Cada ação caridosa é uma semente de luz plantada no solo da eternidade. E não importa sua grandiosidade exterior, mas a pureza da intenção que a motiva. O Espiritismo, ao nos convidar à reforma íntima, nos ensina que ajuntar tesouros no céu é também olhar para dentro. Autoconhecer-se é identificar nossas sombras, nossos impulsos automáticos, nossos medos e padrões repetitivos. É reconhecer as causas internas de nossas dores, nossas resistências ao amor, nossas fugas da verdade. Esse processo pode ser desconfortável, mas é profundamente libertador, porque só quando nos conhecemos de verdade podemos transformar nossos sentimentos, curar nossos traumas, alinhar nossa vontade com o bem maior. Jesus dizia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade, antes de tudo, é a verdade sobre nós mesmos. Carl Gustav Jung declara: "Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda." O autoconhecimento é tesouro imperecível. Por isso, cada esforço de autoanálise sincera, cada momento de humildade ao reconhecer um erro, cada passo dado na direção da cura interior, tudo isso é tesouro eterno. Outra forma prática de ajuntar tesouros espirituais é cultivar uma vida simples, presente e agradecida. Simplicidade não é ausência de conforto, mas desapego de excessos. É viver com o que realmente importa, valorizando o ser mais que o ter. Presença é viver o agora com consciência, sem se perder no passado ou se angustiar com o futuro. É estar inteiro em cada gesto, em cada encontro, em cada escolha. Gratidão é reconhecer o valor das pequenas coisas, dos aprendizados, das pessoas que cruzam nosso caminho. A gratidão eleva a nossa vibração e abre espaço para a abundância interior. Sêneca: "Para o homem contente, o que é pouco é suficiente." A gratidão eleva a vibração, confirma a psicologia positiva. Esses 3 pilares nos alinham com a espiritualidade verdadeira. Eles nos ajudam a perceber o divino no cotidiano e nos libertam da ansiedade consumista que marca o mundo atual. Nossos maiores desafios e também nossas maiores oportunidades de crescimento estão nas relações humanas, família, trabalho, amizades, encontros e desencontros. Tudo isso é campo sagrado de evolução. É nas relações que exercitamos a paciência diante das limitações alheias, o perdão quando nos sentimos feridos, a humildade ao reconhecer nossos próprios equívocos, a tolerância ao conviver com diferenças, a solidariedade ao estender a mão. Cada vez que escolhemos o amor em vez da raiva, o acolhimento em vez do julgamento, a empatia em vez da indiferença, acumulamos tesouros no céu. Budismo Mahayana: se queres conhecer o iluminado, observa como ele serve aos outros. Relacionar-se é meditar em ação. Jesus foi claro: "O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis." O outro é nosso espelho, nosso educador, nosso sagrado desafio. Ajuntar tesouros espirituais também é viver com propósito. É saber por que estamos aqui, o que viemos aprender, qual o sentido das nossas experiências. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que não há acaso. Cada evento tem valor educativo, cada dor traz um chamado, cada talento tem uma missão. Frankl afirma: o sentido é a principal motivação do homem. Em busca de sentido. Propósito é mapa que orienta a alma. Quando vivemos com essa consciência, tudo ganha um novo significado. Até os sofrimentos se tornam oportunidades de crescimento. E assim, cada passo que damos
mesmo nos momentos difíceis, pode se tornar um degrau rumo ao céu interior. Viver com propósito é alinhar pensamento, sentimento e ação com os valores do espírito. É fazer o bem sem esperar retorno. É construir paz, mesmo em meio às tempestades. O que consumimos com os olhos, ouvidos e pensamentos também faz parte da nossa construção espiritual. Filipenses 4:8 recomenda: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, seja isso que ocupa o vosso pensamento. A higiene mental é chave para o céu interior. Leitura de obras que elevam, preces que nos conectam com o alto, momentos de silêncio e meditação, estudos doutrinários que iluminam a razão. Essas práticas nutrem a alma, elas limpam os resíduos mentais da agitação do mundo e nos ajudam a manter o foco no essencial. Jesus nos disse que, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Manter o coração ligado às coisas do alto exige disciplina mental e vigilância emocional. O céu não é um lugar distante, é um estado de consciência, e esse estado é cultivado diariamente, com cada escolha interior. Exemplos de tesouros espirituais. Ao longo da história, temos incontáveis testemunhos de pessoas que ajuntaram tesouros no céu. Não eram necessariamente figuras ricas ou famosas. Pelo contrário, muitos foram humildes em posses, mas gigantes em virtude. Suas vidas mostram que o verdadeiro valor está no que somos e oferecemos ao mundo a partir do nosso interior. Jesus nos deixou uma parábola profunda e direta no Evangelho de Lucas 12:16-21, conhecida como a parábola do rico insensato. Ela narra a história de um homem que teve uma colheita abundante e decidiu construir celeiros maiores para guardar todos os seus bens, dizendo a si mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas naquela mesma noite, Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Essa parábola revela o engano de viver apenas para o acúmulo. O homem, centrado em suas posses, havia esquecido da alma. Jesus conclui a lição dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Allan Kardec explica que a posse é prova, não salvação. Erich Fromm reforça: quanto mais temos, menos somos. Ter ou ser. O acúmulo desmedido aprisiona a alma. Ela nos convida a refletir: o que tenho ajuntado? E para quem estou vivendo? São Francisco de Assis é um exemplo marcante de quem trocou os tesouros da terra pelos do céu. Filho de uma família rica, ele decidiu renunciar à herança e viver na simplicidade, no amor ao próximo, na comunhão com a natureza e na confiança em Deus. Francisco viveu com pouquíssimos bens materiais, mas acumulou riquezas espirituais incalculáveis, compaixão, alegria, desapego, fé profunda. Seu exemplo nos mostra que a verdadeira plenitude não vem da posse, mas da entrega sincera à vida do Espírito. Ele não apenas compreendeu o ensinamento de Jesus, mas o viveu radicalmente. Vai, vende tudo o que tens e segue-me. Marcos 10:21 materializou-se na vida do pobre de Assis. O Zen budismo lembra: quando nada possuímos, tudo nos é dado. Jesus, certa vez, observava pessoas depositando ofertas no templo. Muitos ricos davam grandes quantias, mas uma viúva pobre depositou apenas 2 pequenas moedas. E Jesus disse: em verdade, vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos os outros deram do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que possuía. Marcos 12:41-44. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, ensina que o valor da oferta mede-se pelo amor.
A psicologia positiva mostra que generosidade eleva a felicidade duradoura. Seligman, este gesto revela o que significa ajuntar tesouros no céu. Não é o valor exterior do que oferecemos, mas a grandeza interior com que o fazemos. O coração da viúva estava voltado a Deus. Sua confiança, sua entrega silenciosa, sua generosidade foram sementes de luz eterna. No Brasil, um dos maiores exemplos de vida espiritual a serviço do amor é Francisco Cândido Xavier, o médium humilde de Pedro Leopoldo e Uberaba. Ele psicografou mais de 400 livros, sem jamais aceitar um centavo pelos direitos autorais. Viveu modestamente, sempre dedicado à caridade, ao consolo das almas, à divulgação da doutrina espírita. Seu maior tesouro não estava em livros, mas na bondade irradiada em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. Chico nos ensinou que servir com amor é a maior riqueza. Chico viveu o mandato. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Seu legado, construído na renúncia e na compaixão, é um verdadeiro exemplo de tesouro no céu. Há inúmeros relatos de pessoas que transformaram suas vidas por meio do perdão sincero. O perdão é um dos maiores atos de amor espiritual, pois exige coragem, humildade e superação do ego. Quando escolhemos perdoar, deixamos de acumular mágoas e ressentimentos, que são pesos da alma, e passamos a construir liberdade interior, paz e leveza. Essas experiências mostram que cada ato de reconciliação é um tesouro guardado nos arquivos da consciência e da eternidade. Joana de Ângeles diz: perdoar é libertar-se para voar mais alto. Plenitude. Terapia de aceitação e compromisso aponta que o perdão reduz sofrimento e aumenta a saúde mental. Muitas vezes, os maiores tesouros espirituais são invisíveis aos olhos do mundo, mas profundamente reais para quem os vive. Entre eles, a serenidade diante das perdas, a fé que sustenta nos momentos de dor, a alegria que brota do serviço desinteressado, a esperança que resiste mesmo quando tudo parece ruir, o silêncio que acolhe em vez de julgar. Essas expressões de riqueza da alma não aparecem nas vitrines da sociedade, mas resplandecem no plano espiritual. São vibrações que nos aproximam da luz divina. Viktor Frankl ensina que o sentido vivido é um tesouro que nem a morte pode roubar, em busca de sentido. Assim, o valor real é qualidade interior, não quantidade exterior. Sejamos colecionadores de luz, tecendo no silêncio dos dias a eternidade feliz. Síntese das respostas às perguntas formuladas. O que significa, na prática, ajuntar tesouros no céu, como ensinou Jesus? Diferente das riquezas terrenas, que são posses externas e perecíveis, os tesouros no céu são valores internos e permanentes. Eles não se encontram fora de nós, mas são construídos nas profundezas do nosso ser. São os bens do espírito, tudo aquilo que nos torna melhores, mais conscientes, mais amorosos e sábios. Assim, ajuntar tesouros no céu é sinônimo de construir um patrimônio espiritual que nos acompanha além da vida física. São tesouros que não se perdem com o tempo, não são afetados por crises econômicas, nem podem ser roubados por ninguém. Eles são nossos por direito espiritual, resultado direto do que nos tornamos como seres em evolução. Como o Espiritismo interpreta a riqueza material e espiritual? O Espiritismo entende que os bens materiais são empréstimos divinos, que devem ser usados com responsabilidade e desapego, enquanto a verdadeira riqueza é aquilo que cultivamos na alma, as virtudes, a consciência, o amor. Qual a diferença entre ter bens e estar apegado a eles? Ter bens não é o problema. O apego, sim. Quando o bem material se torna o centro da vida,
Substituímos a evolução interior pela ilusão de controle e segurança. Quais são os verdadeiros tesouros que levamos conosco após a morte? Levamos conosco nossas intenções, aprendizados, sentimentos e virtudes, tudo aquilo que moldou o nosso caráter e contribuiu para nosso progresso espiritual. Porque o desapego é um caminho para a liberdade espiritual. Porque o apego cria sofrimento, medo de perder, ciúmes e ansiedade. Desapegar-se é libertar-se dessas amarras e viver com leveza e plenitude interior. De que forma a caridade e o autoconhecimento nos enriquecem espiritualmente? A caridade é o amor em ação, e o autoconhecimento é a chave da transformação. Juntos, eles constroem a base sólida de um espírito rico, que caminha consciente de si e do outro. Quais valores estamos cultivando diariamente, mesmo sem perceber? O texto nos ajuda a perceber que, a cada pensamento, escolha e atitude, estamos semeando virtudes ou ilusões. Tudo o que fazemos molda nosso tesouro interior. A riqueza impede a evolução espiritual? Não necessariamente. A riqueza é uma prova. Ela pode ser usada para o bem ou para alimentar o ego. O que define seu valor espiritual é o desapego e o uso consciente. O sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento. Sim, o Espiritismo nos ensina que cada dor carrega um convite à superação e à transformação interior. O sofrimento é um educador da alma. Como nossas relações revelam nosso progresso espiritual, é nas relações que exercitamos o amor, o perdão, a paciência e a humildade. O outro é nosso espelho e nosso campo de prática espiritual. Qual o papel do propósito na construção dos tesouros espirituais? Viver com propósito nos orienta, dá sentido à existência e transforma até os momentos difíceis em degraus de crescimento e iluminação interior. Viver espiritualmente é mais do que buscar consolo ou respostas. É escolher todos os dias construir um céu dentro de si, um céu feito de compaixão, verdade, serviço, fé e serenidade. É nessa construção que encontramos sentido, leveza e a verdadeira liberdade. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Obrigado!